a gente tem muitos problemas relacionados ao cadastro. A gente tem problemas assim, a gente tem muitos sítios cadastrados que não se sabe onde estão, porque eles são cadastrados de uma época que não existia a precisão geográfica, não existia o GPS, então, porque eu não sei se você conhece um pouco dessa história, assim, até 1997 não existia o Cadastro Nacional de Sítio Arqueológico. Ele foi instituído em 1997. O que existia existia um cadastro, os arqueólogos tinham que mandar as fichas para o IPHAN, fichas à mão, preenchidas à mão, anotações de caderno de campo, essa coisa assim, sem nenhum rigor. Então, a gente tem esse passivo, ou seja, de sítios que não têm precisão geográfica, isso está lá, são muitos sítios, porque além desses antes de 97, até 2019, o IPHAN ainda não tinha instituído uma norma específica. Ele já tinha instituído que os sítios tinham que ter coordenada, mas ele não tinha instituído, por exemplo, o datum, né? E aí, sem o datum, o sítio vai variar a posição, fica difícil do sistema conferir. Então, às vezes, quando você entra lá na base de dados que tem os sítios plotados, ou seja, que tem a coordenada geográfica dos sítios, você vai ver que tem muitas confusões. Assim. Sítios que deveriam estar num lugar estão em outros, tem sítio que aparece no meio do oceano, tem sítio que vai dar lá na Antártida, porque é um erro na coordenada que joga o sítio para um zero, para um nada. Né? Tem sítio brasileiro que está na costa da África. E aí a gente tem outras questões, que tem sítio que só tem um ponto, que deveria ser um polígono. Por que deveria ser um polígono? Porque é através desses polígonos que os sítios são preservados. Porque ele sendo um ponto, você pode ter sítio de 1 quilômetro, e o ponto está lá no meio, ou o ponto está numa extremidade, o sítio cresce 1 quilômetro numa direção. Aí, às vezes, vai passar uma via, vai passar uma linha de transmissão e acha que não está atingindo o sítio. Às vezes está atingindo o sítio, por causa dessa falta de precisão. Ele tem um número muito grande de sítios sem precisão, sem coordenada, um outro número muito grande com falta de precisão. Mas os problemas continuam. Então, a gente está tendo problema para cadastrar sítios novos. Sítios demoram a entrar na base, às vezes eles entram com erro. O IPHAN ainda está com a metodologia de que é alguém de lá de dentro que digitaliza o que o pesquisador manda. Não é algo automático, não é algo que eu, Ângelo, entro com login e vou lá e eu cadastro o meu sítio, aí automaticamente vai me dar uma amostra se o sítio está lá no Google Earth, onde é que ele se posiciona. Porque se ele fizesse assim, eu, pesquisador, falar, não, o meu sítio está no lugar certo, eu tenho certeza que agora está ok. Então, o que a gente sente falta, e a gente entende que isso não é um problema de má vontade da gestão do IPHAN, mas é um problema de recurso, de uso do recurso dentro do IPHAN, é essa questão de não ser tão dinâmico quanto o arqueólogo espera. Então, a gente tem que preencher uma coisa e enviar. Aí, por exemplo, se é a nível estadual, eu envio para uma superintendência. Aqui, por exemplo, no Piauí, eu envio para a superintendência do Piauí. E a gente espera que o técnico que está lá, que está altamente carregado de trabalho, é uma pessoa para atender toda a demanda de arqueologia do estado do Piauí inteiro, eu tenho que esperar que essa pessoa coloque o meu sítio lá. Na correria do trabalho dela, eu tenho que esperar que ela faça tudo direitinho, e transfira isso para Brasília, onde realmente vai ter a digitalização. Então, por enquanto, eu vejo que não é eficiente. Então, tem um monte de sítio com coordenada ou sem coordenada que está sendo cadastrado com outro nome. Que a pessoa vai para campo, não sabe que ali tem um sítio já cadastrado pelo IPHAN. Por que não sabe? Porque o dado não está disponível facilmente para a pessoa. Aí ele vai lá e dá um outro nome para o sítio. E vai gerar uma outra entrada. E assim a gente tem, por exemplo, aqui no Piauí, uma vez, um aluno meu fez um TCC, e ele percebeu assim, que uns 10% a 12% dos sítios cadastrados no Piauí têm duplicatas. Então, se o número é 1.100 e alguma coisa, na verdade são 900 sítios, os outros tudo estão duplicados. Duplicados com mais de um nome, duplicados com um nome que varia um pouquinho. Toca da Baixa da Vaca, então está só Toca da Vaca, então gera 2. Aí o número está um pouquinho diferente. Então, você falar de Cadastro Nacional de Sítio Arqueológico
É falar de um monte de problemas que vão se acumulando e vai se aumentando. Tem havido boa vontade de tentar resolver, sim, tem havido financiamento, mas é uma coisa que eu vou lhe falar, Diogo, assim, às vezes acontece umas coisas absurdas, do tipo o IPHAN pagar R$ 30.000, uma empresa ir lá e cadastrar os sítios. Isso gerar uma lista de recadastramento de sítios e queimar o computador que estava essa informação no IPHAN.